E aí, pessoal? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o conceito de tensão admissível, que é um conceito imprescindível para o projeto de estruturas. Bom, pessoal, para que a gente possa prever matematicamente como se comporta um sistema estrutural, nós devemos abstraí-lo em um sistema que englobe características essenciais do problema que a gente se destina a representar. Por via de regra, a concepção de um modelo estrutural capaz de simular o comportamento real da estrutura demanda a elaboração de uma série de hipóteses simplificadoras, tais como hipóteses da geometria do modelo. Se vocês lembrarem lá da mecânica geral, os elementos que compõem uma treliça foram tomados todos como unidimensionais, assim como os elementos que compunham as vigas. A tridimensionalidade dos elementos estruturais era incorporada através das propriedades geométricas da seção transversal. Então, ao considerar que uma barra de uma treliça ou uma barra de uma viga, que é tridimensional, poderia ser representada por uma barra, estava sendo feita uma simplificação acerca da sua geometria. Outras aproximações também são utilizadas sobre a geometria, como por exemplo, assumir que o elemento é perfeitamente reto, quando a gente sabe que na realidade, algumas imperfeições geométricas são desenvolvidas durante o processo de fabricação. Nós podemos ainda ter, além desse problema de falta de retilinidade do elemento, problemas com desaprumo. Enfim, no modelo estrutural, algumas dessas simplificações acerca da geometria são pertinentes. Nós também adotamos algumas hipóteses com relação à vinculação entre os elementos. A forma como a estrutura interage com o meio é idealizada a partir de uma condição de apoio. Por exemplo, quando a gente vai idealizar o comportamento de uma treliça, a gente assume que as barras estão articuladas em suas extremidades. Então, na hora de definir a vinculação da estrutura com o solo, por exemplo, eu vou assumir que o solo se comporta como um engaste, ou eu posso assumir ele como um apoio móvel, ou na verdade eu deveria considerá-lo como um apoio elástico, isto é, como molas. Dependendo do meu modelo estrutural, eu tenho que pressupor como essa união entre os elementos é feita. Nós também precisamos fazer algumas considerações acerca das leis que regem o comportamento dos materiais. Afinal, para simular o comportamento da estrutura, eu preciso de um modelo que descreva como esse material se comporta à medida que o carregamento vai evoluindo. E por último, nós devemos estabelecer uma série de hipóteses para poder estimar as cargas que atuam na estrutura. A gente precisa, por exemplo, definir qual a carga que os usuários de uma edificação geram nela, isto é, qual a ação das pessoas que transitam no piso de uma laje, embora esta notadamente tenha uma intensidade e um posicionamento variável ao longo da vida útil da estrutura. O mesmo acontece com o vento, que é extremamente variável e depende de uma série de fatores como pressão, temperatura, obstáculos no entorno da edificação, a forma da edificação. Então tudo isso é muito variável, a gente tem que recorrer à probabilidade e estabelecer uma série de hipóteses para conseguir estimar matematicamente essas ações. Notem que alguns desses pressupostos deverão ser feitos para facilitar o trato matemático, enquanto outros são necessários por causa da natureza aleatória da variável. Então quando a gente assume que uma viga pode ser tratada como uma barra, eu estou tentando facilitar o meu modelo de cálculo. Afinal, assumir que a barra de uma viga, na verdade, é um elemento unidimensional, faz com que a gente recaia em equações diferenciais ordinárias cuja solução seja possível. Ao passo que, se nós tivéssemos que considerar o elemento da viga como elemento tridimensional, nós recairíamos em equações diferenciais parciais cuja solução inexiste para uma série de casos práticos. E aí, quando eu preciso desse tipo de simulação, a gente recorre a métodos numéricos aproximados. Já a ação do vento, bem como a ação das pessoas gerada em uma estrutura nas situações de utilização, são extremamente variáveis. É fato que a resposta de uma estrutura, que pode ser expressa tanto em termos de esforços internos, como tensões, como deformações, é influenciada por várias variáveis. Contudo, nem sempre convém que todas elas sejam contempladas no modelo descritivo, simplesmente porque algumas possuem um reduzido significado. Isto é, muitas dessas variáveis podem ser simplificadas, outras podem ser desprezadas, sem, entretanto, afetar de forma significativa a resposta final. A ideia, portanto, não é buscar o modelo mais abrangente, mas sim aquele que seja simples e representativo. Em outras palavras, os esforços adicionais que possam surgir devido ao não cumprimento das hipóteses do modelo devem possuir uma diminuta influência, de tal maneira que os resultados reais pouquíssimo difiram dos resultados obtidos pela teoria. A validação de todos esses pressupostos deve ser baseada em leis físicas consolidadas, é claro, em investigações experimentais e projeções estatísticas. Bem, mas é inegável que essas aproximações farão naturalmente com que as nossas estimativas sobre o comportamento da estrutura
sejam um pouco diferentes do que irá acontecer na realidade. É possível, portanto, que o nosso modelo estrutural cometa certos equívocos, como, por exemplo, estimar uma carga diferente da carga real, ter dimensões diferentes devido a erros de fabricação ou de montagem, não prever algumas cargas que a priori eram desconhecidas, ou até trabalhar com propriedades mecânicas dos materiais que possuem uma alta variabilidade. E aí, para que essas aproximações de cálculo, que são feitas para facilitar o trato matemático, e para que as incertezas inerentes ao modelo, que são decorrentes da natureza aleatória dos fenômenos envolvidos, não nos tragam prejuízo e, portanto, não comprometam a integridade da estrutura, torna-se necessário que o nosso projeto seja feito com uma margem de segurança. Isso é feito mediante a aplicação de um coeficiente, que é denominado fator de segurança, que irá reduzir a resistência da peça considerada na fase de projeto, com o intuito de minimizar um potencial de falha decorrente dessas aproximações. A divisão da tensão resistente por um fator de segurança permite que a gente leve em conta o fato de que seu valor pode ser menor que o previsto, em função, por exemplo, da variabilidade das propriedades mecânicas dos materiais, em virtude das incertezas relativas ao comportamento das peças no colapso, a execução da estrutura, as dimensões, enfim. O dimensionamento, portanto, será considerado satisfatório quando a máxima tensão solicitante for inferior a uma tensão resistente minorada por um fator de segurança. Essa tensão reduzida é denominada tensão admissível. Então, em resumo, a tensão de projeto ou tensão admissível será obtida dividindo a tensão limite, que é obtida por ensaios experimentais do material, pelo fator de segurança, que é determinado com uma base probabilística. Esses fatores de segurança são normalmente previstos em normas e estão muito bem padronizados, já que essas incertezas que são envolvidas no projeto já foram razoavelmente avaliadas. Os seus valores pretendem manter o equilíbrio entre a garantia da segurança e, é claro, oferecer soluções de projeto econômicas e razoáveis. Essa metodologia de projeto que eu estou explicitando para vocês é denominado de método das tensões admissíveis. A apresentação desse método é bastante apropriada nesse momento de introdução ao projeto de estruturas, mas eu ressalto que, na prática, essa metodologia tem entrado em desuso desde meados da década de 80 aqui no Brasil, muito embora ele ainda seja aceito por algumas normas internacionais. Isso porque o método das tensões admissíveis utiliza um único coeficiente de segurança para expressar todas as incertezas, independentes de sua origem. Por exemplo, em geral, a incerteza quanto a um valor do peso próprio é menor do que a incerteza associada à carga de utilização de uma edificação, ou à carga do vento. Então não faz sentido a gente adotar o mesmo coeficiente de segurança para essas duas ações atuando simultaneamente. Da mesma maneira, o comportamento do aço é muito melhor definido do que o comportamento do concreto. Então não faz sentido a gente utilizar o mesmo coeficiente de segurança para esses dois materiais, sendo que um, por passar por um processo industrializado, é mais confiável, e o outro tem um comportamento bem variável que depende de uma série de fatores. O concreto, por exemplo, tem sua resistência condicionada majoritariamente pelo fator aguacimento. E quando você vai para um canteiro de obra, você vê que muitos operários não têm cuidado nesse controle da quantidade de água que é incorporada na mistura. Além disso, o comportamento do concreto vai ser influenciado pela distribuição granulométrica dos seus constituintes, vai ser afetado pelo tipo de areia, pelo tipo de brita que foi utilizada, pela cura, entre outros. Por essa razão, hoje em dia, os projetos estruturais são feitos com base no método dos estados limites, que considera essas incertezas de maneira mais racional do que o método das tensões admissíveis. Afinal, nele, os coeficientes de segurança são aplicados de maneira individualizada. Isto é, haverá um coeficiente de segurança para minorar a resistência do concreto, um outro para minorar a resistência do aço, um outro que vai majorar a carga do vento, outro que vai majorar a carga do peso próprio. Então, dependendo da origem da incerteza, haverá um coeficiente de segurança mais apropriado, enquanto no método das tensões admissíveis há um único fator de segurança para todo mundo. Para empregar esse método dos estados limites, antes vocês precisam de toda uma bagagem teórica que vocês vão ver nas disciplinas específicas de projeto de cada material. Afinal, muitos fatores são levados em consideração nessa ponderação das incertezas. Mais uma vez, nesse momento, o método das tensões admissíveis, que é bem mais simples, é mais adequado, e com ele a gente já consegue introduzir na cabeça de vocês que é preciso trabalhar com uma tensão admissível que restringe a carga aplicada a um valor menor do que a carga que o elemento pode suportar completamente. E que essa capacidade de carga restante do elemento
será mantido como uma reserva de segurança para garantir o seu desempenho adequado nas condições normais de utilização. Esses conceitos também são aplicados no método dos estados limites, só que de uma maneira mais individualizada. No próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios em que a gente emprega esse conceito de tensão admissível, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.